Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Intensivão RWE. Essa é a nossa quarta aula do mês de maio, com o tema de inteligência artificial. Para quem não viu as outras aulas, para quem não lembra de mim, meu nome é Aaron, e hoje eu vou falar sobre o uso da inteligência artificial, mais especificamente dos LLMs, na análise de dados. Então a gente vai entender como que os LLMs conseguem nos ajudar a fazer análises de dados mais interessantes e de maneira mais rápida, mais otimizada, né? Então eu vou falar aqui sobre uma nova geração de ferramentas, os LLMs como catalisadores da construção e automação de soluções analíticas. Só para explicar aqui a minha tela, né? Vocês estão vendo essa apresentação aqui, ela já foi gerada também com um LLM aqui. Eu estou usando o Gemini, eu até mostrei para vocês na aula passada o Gemini, e eu utilizei eles para fazer essa apresentação aqui, que é um pouco mais interativa, né? Então, esse já é um dos exemplos dos usos que nós podemos fazer da Generative AI. Bom, LLMs são modelos de processamento de texto. E existe uma série de aplicações com texto que vão ser muito interessantes aqui, que vão impulsionar a nossa análise de dados. Desde a captura de informação, por exemplo, modelos de linguagem que são capazes de reconhecer voz e fazer transcrições, né? Modelos para extração de texto, transformação de texto, classificação e uma série de outras tasks que já são conhecidas, que já vêm de processamento clássico de texto, e que são potencializadas com os LLMs. Então, essas com certeza continuam sendo um caso de uso muito interessante e que estão sendo potencializadas, né, que estão sendo melhoradas com esses modelos que estão surgindo agora. Mas aqui eu quero entrar num outro contexto que ele é um contexto inédito, que na verdade não seria a aplicação dos LLMs na análise de texto, mas seria o uso dos LLMs para escrever o código da análise de texto. E eu acho que isso é algo que muda muito o contexto aqui, a maneira com que nós fazemos as nossas análises. É uma nova possibilidade, algo que a gente não tinha antes, mas que hoje se torna possível. Então, eu estou falando aqui de uma mudança de paradigma, de utilizar os LLMs como copilotos, né? Inclusive, essa palavra copilot, ela tá muito em moda, né? A gente está vendo surgindo a Microsoft colocando isso em todas as ferramentas dela, mas de fato é uma funcionalidade que pode nos ajudar muito, né? Então, o LLM aqui como um desenvolvedor, né? Atua como assistente ou agente autônomo de desenvolvimento. Então, exemplos práticos aqui, desde a geração de código Python, criação de consultas no SQL, consultas complexas, montagem de pipelines de dados, etc., né? Qual que é o impacto disso? A democratização, ou seja, fica muito mais fácil de escrever código. Eu mesmo nunca tive muitas habilidades com desenvolvimento de front-end, era algo que eu tinha certa dificuldade para desenvolver. Minha base sempre foi ciência de dados, né, e a parte mais de análise de dados, mas com o uso dos LLMs eu consigo construir front-ends com muita facilidade, sem ter aperfeiçoado ainda essa skill de desenvolver front-ends, né? Então, agilidade acelera o fluxo de trabalho e a colaboração inteligente, ele pode atuar como se fosse um parceiro de desenvolvimento, então aumentando a produtividade aqui. Então, eu vou apresentar algumas plataformas aqui e eu agrupei elas em alguns tipos de plataformas. Então, muito nessa ideia de copiloto, né, de alguém que vai auxiliar a escrita do código, tem o GitHub Copilot, que acredito que foi o pioneiro nesse tipo de ferramenta. O Cursor, que é baseado no VS Code e está ganhando muito destaque hoje, né? Eu, inclusive, uso ela diariamente, né? E outras aqui, né? Eu vou até mostrar aqui, vou clicar nos links, né? Então, o GitHub Copilot, essa aqui que é a cara dele, ó. O GitHub Copilot ele vem como um plugin para o VS Code e para outras plataformas aqui, ó. Então, é dessa forma que a gente usa ele, ó. A gente vai pedindo para ele escrever código, ele vai alterando aqui o código, a gente consegue utilizar ele como autocomplete, que é a primeira funcionalidade que ele surgiu.
Então você vai escrevendo o código, ele completa o código para você, ou você pode simplesmente escrever um comentário do código que você quer escrever e ele completa com a escrita do código em si. E é aqui que você tem um chat ao lado que você vai pedindo o que você quer fazer, que ele vai implementando. Então, o GitHub Copilot é uma ferramenta muito interessante, inclusive agora com uma versão free. É uma boa primeira ferramenta para se testar aqui, né? Voltando, então, aqui à nossa plataforma, o cursor, que eu vou até te mostrar um exemplo daqui a pouco, mas é muito parecido, ele tem a mesma cara do VS Code, porque ele é implementado em cima do VS Code. Então, mesmas funcionalidades aqui, né? O que vai mudar é uma funcionalidade ou outra, por exemplo, conexão com MCPs, e outras funcionalidades aqui mais específicas dele, né? Tab9, essa é uma que eu não testei ainda, mas ela também tem muito essa ideia, né? Provavelmente aqui, ó, feita sob o VS Code também, ele tem a mesma cara do VS Code, mas vão ter funcionalidades aqui muito parecidas. Amazon Q é um plugin, né, que está disponível aqui para JetBrains, VS Code, Visual Studio, várias outras IDEs aqui. Então, um plugin da Amazon aqui também com a mesma ideia de auxiliar aqui na escrita de código. O Gemini Code, também a mesma coisa, a gente consegue conectar ele com o IDEs, aqui Android Studio, VS Code e outras IDEs que são possíveis utilizar, o Gemini Code e o JetBrains AI Assistant. Então, essas aqui são ferramentas muito similares, muito parecidas, que têm esse objetivo de auxiliar a escrita de código e até mesmo automatizar algumas etapas, né? Aí, bom, no outro grupo aqui eu coloquei algumas outras ferramentas aqui que são nativas de IA, né? Na verdade, eu acredito que o Databricks Assistant ele ainda vai muito nessa linha de assistente, né, de Copilot, mas ele já é nativo aqui no próprio Databricks. A gente consegue usar ele na mesma interface do Databricks aqui, e tem muitas das funcionalidades aqui. Isso com certeza acelera muito, especialmente na análise de dados, porque a gente vai conseguir escrever, ó, ele vai escrever o código aqui, a gente insere esse código como uma célula nova e a análise ela é completada, que ela vai sendo construída utilizando esse assistente aqui, né? O Fab AI é muito parecido com o Databricks também, nessa ideia de ter tudo integrado na própria UI do sistema deles, né? E ele também vem nessa linha de escrever aqui as solicitações no chat e você adicionar os resultados como células do notebook. Então, é uma maneira muito interessante aqui, ó, olha só, ele até exibe alguns resultados aqui no próprio chat e você pode ir adicionando isso ao seu notebook, interagindo diretamente com o código, aqui executando o código, ou pedindo para a própria IA alterar o código para você incluir no notebook. Então é uma forma muito interessante. É muito comum a gente esquecer como utiliza alguns parâmetros de bibliotecas, de modelos, como é que utiliza, como é que conecta em determinadas ferramentas aqui. E a IA ela impulsiona isso de uma maneira muito interessante, porque ela basicamente consegue se conectar com as documentações e escrever aquilo que a gente não lembra de uma maneira muito mais rápida, né? Então fica muito mais fácil quando a gente tem aquela intuição do que fazer, mas não sabe exatamente com detalhes ali de como aquilo deve ser implementado, ou até mesmo para debugar alguma coisa, ela é muito boa. A gente tem esse Jedi aqui, que também é muito interessante essa ferramenta, ela, na verdade, ela vai muito além de um simples assistente de código, né? Eles têm uma série de use cases aqui que são interessantíssimos. É realmente um Jedi aqui essa ferramenta, eu gostei, inclusive do nome. Mas entrando aqui na parte de Data Intelligence, eles apresentam aqui algumas funcionalidades que são muito interessantes, né? Então, visualização de dados em segundos, e aqui ó, eles vão muito nessa linha de Canva. Parece um Miro aqui, né? Quando a gente tem aquele dashboard onde a gente consegue navegar na tela, e
se integrando com os dados aqui e mostrando gráficos. Olha só como ele consegue construir aqui as análises de dados em um Canva, e a gente consegue interagir aqui, inclusive, com várias pessoas e várias análises sendo construídas aqui durante a interação. Então, uma ferramenta muito, muito interessante. Eu não usei ela ainda, mas é uma ferramenta que eu fiquei muito interessado em utilizar aqui no dia a dia, né? O Quadratic AI também é muito interessante, porque ele utiliza aqui como base uma planilha. Então, é como se fosse um Excel com algumas funcionalidades interessantes. Por exemplo, o chat vai estar aqui presente, a gente vai conseguir fazer pedidos com linguagem natural. E ele vai escrever códigos Python aqui que serão executados dentro da sua planilha. Ou seja, aqui ele pediu para fazer. Ele está calculando o custo por conversão aqui de cada das plataformas aqui, e ele fez esse agrupamento utilizando o Python aqui, muito interessante. O resultado já vem direto como uma tabela. Então, eu achei muito interessante essa ideia de você utilizar uma planilha como base aqui para a exibição dos dados e dos gráficos, e aqui utilizando a linguagem, o Python, para fazer essas análises e interagir com o usuário. Também uma ferramenta, uma abordagem muito interessante de ser explorada. E aqui, por último, um outro grupo de ferramentas que são os agentes autônomos, que basicamente vão escrever tarefas complexas aqui, por exemplo, desenvolver uma funcionalidade inteira da sua aplicação ou da sua análise de dados. Por exemplo, fazer uma análise de dados inteira é, com apenas um prompt. Você descreve o que você quer que ele faça, e ele, ao invés de fazer um trecho da sua análise, ele vai fazer a análise completa. Então, nesse grupo, entraria aqui o Devin AI. O Windsurf, ele é ainda muito parecido aqui com essa ideia de Copilot, mas eu acredito que ele tem algumas automações a mais do que o Cursor, por exemplo. E o OpenAI Codex também, que foi lançado recentemente aqui, que você consegue usar dentro do próprio ChatGPT, mas ele vai nessa linha de se conectar com o seu repositório e desenvolver funcionalidades inteiras, testar, etc., de maneira autônoma, sem que você precise interagir, você não precisa nem colocar a mão no código se você não quiser. Então, esses são exemplos aqui de ferramentas, né? Bom, antes da gente ir para cá, eu quero mostrar primeiro um exemplo. Aqui eu tinha mostrado na aula passada como que o Gemini poderia ser usado no modo Canvas para escrever códigos, escrever textos, documentos, enfim, o que você quiser, páginas web. Aqui um exemplo que eu tô fazendo é uma página que vai funcionar como um notebook, semelhante ao Jupyter Notebook, mas que ele vai fazer uma análise de dados. Então, indo aqui já para análise de dados, a gente vem aqui, escolhe o arquivo. Essa análise ela não é tão versátil aqui. Na verdade, a versatilidade dela está no diálogo que você tem com o Gemini. Quando você conversa com o Gemini, você pode pedir, por exemplo, a maneira com que ele quer fazer essa análise de dados, e na verdade essa página aqui vai ser apenas o output dessa análise. Vai ser apenas a exibição da análise de dados, mas toda a customização deve ser feita dentro do Gemini, do chat do Gemini, né? Mas eu pedi para ele fazer uma análise do dado do Titanic, então eu passei aqui exemplos do dado do Titanic. Eu estou escolhendo o arquivo aqui por causa de uma limitação do próprio Gemini, né? Ele não permite fazer um upload desse dado no sistema dele, como isso aqui vai ficar hospedado no servidor, ele hospeda só a página, não, mas sem ter um dado anexado. Mas provavelmente são coisas que vão sendo aperfeiçoadas com o tempo, né? Então eu peço para ele carregar esse dado aqui durante a execução aqui, e aqui é a análise que ele fez. Então ele mostrou aqui o dado, mostrando as 5 primeiras linhas, informações aqui do data frame, então quantidade de valores não nulos aqui, ele fez uma contagem de cada linha, o tipo dos dados, uma análise descritiva.
Agora eu vou mostrar aqui uma sessão de hands-on. Então, vamos fazer aqui uma análise do zero. Vocês estão vendo aqui o cursor aberto, sem nenhuma informação aqui. A gente tem uma pasta apenas, né? E eu vou inicializar aqui o meu repositório utilizando o UV, que é um gerenciador de pacote. Então, UV init aqui, ele já vai me gerar os arquivos de configuração. Ele cria um README aqui para mim. Aqui, basicamente, onde eu vou colocar os requirements, aqui as dependências, as bibliotecas que eu vou usar. Ele já seta a versão do Python e me dá um Hello World aqui, tá? Eu vou vou instalar, para ele criar esse environment para mim. Vamos colocar aqui UV add requests, instalando aqui a biblioteca request. Então, assim que eu instalei a primeira biblioteca, ele já criou o ambiente virtual aqui. Eu vou definir aqui esse ambiente virtual no meu interpretador. Vamos selecionar aqui o Python, executar. Pronto, Hello World funcionando aqui. Certo. Então aqui já vou até fechar, porque aqui a gente vai fazer um teste com Na verdade, eu tenho que instalar mais algumas coisas. Mas vamos lá. Eu quero utilizar o. Esqueci o nome. Aqui, ó, Run Cell. Esse aqui, ó, ele até pede para instalar, ele já entendeu. Esse aqui é o modo interativo do Python aqui que a gente pode usar. Já é até antigo, né? A gente vai usar aqui o IPyKernel para a gente usar o modo interativo. Eu vou instalar aqui com o UV, não tenho certeza se ele vai instalar certo. Add IPyKernel. Instalou. Então aqui provavelmente ele já vai conseguir executar esse print aqui. Vou simplificar, deixar só o print. Run cell. Olha lá. Executando, conseguiu executar, então a gente está no modo interativo. Boa, legal. Então, nós estamos usando o modo interativo no arquivo. Vou marcar aqui, ele está marcado ali em cima já, mas só para vocês verem como que a gente consegue referenciar aqui qual arquivo que eu quero que ele leia, embora ele consiga ler outros arquivos se ele achar necessário, né? Então, nós vamos usar o modo interativo e eu vou dar uma instrução aqui para ele, faça o download dos dados do Titanic para iniciarmos uma análise de dados. Olha só. Então ele manteve aqui a ideia das células aqui do modo interpretativo, né? Ele está usando o Pandas, o Seaborn, e ele fez o download. Ok, eu vou aceitar esse código que ele colocou aqui, vou executar no modo interativo. Aí ele reclamou que não tem o Pandas, né? Então a gente tem que adicionar aqui o viad Pandas. Ele vai instalar o Pandas. Escrevi errado. Adicionou o Pandas e a gente vai ter que instalar também o Seaborn, né? Add Seaborn. Boa. Vamos lá de novo, limpando aqui. Run cell. Olha, então ele conseguiu pegar aqui, ó. Ele carregou, inclusive usando o Seaborn mesmo. Ele nem baixou os dados. Não precisamos nem baixar os dados aqui, ó. Certo, então a gente já tem aqui uma exibição dos dados. Vamos lá. Então o que que a gente quer fazer aqui, ó? Vou ser bem simples aqui, faça uma análise dados detalhada. Só isso. Vamos ver o que que ele vai fazer aqui. Então agora ele está começando a escrever o código aqui, ó.
Então ele vai escrevendo aqui no chat e a gente vê aqui o código aparecendo nesse formato aqui do Git, né, do diff do Git, né, que a gente está adicionando, as células que ele está adicionando. Então, as linhas que aparecem em amarelo são linhas adicionadas. Quando ele exclui alguma linha, ele usa em vermelho. Ele tá, inclusive, adicionou um matplotlib aqui, ó, a gente pode aceitar ou rejeitar cada uma delas aqui, ó, individualmente, ou a gente pode vir aqui aceitar o arquivo todo, ou aqui no chat também aceitar o arquivo todo. Ok, aceitamos tudo. Vamos executar agora. Deixa eu ver se tem um run all aqui. Run Python. Run Interactive Windows All Cells. Então ele executou todas as células aqui. Informações do dataset. Aqui ele está mostrando o tipo dos dados. Missing values. Então aqui a quantidade de missing values. E aqui ele mostra os gráficos, né? A gente pode abrir aqui até para ver o gráfico. Para ver um pouco melhor. Quantos sobreviveram, quantos morreram. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Gráficos aqui. Outro gráfico aqui, a matriz de correlação. Legal. Então, deu certo aqui, essa primeira parte da análise. Agora vamos fazer um pouco algo que já ficaria difícil fazer no Gemini, que é implemente um modelo de classificação para prever quais são as pessoas com maior probabilidade de sobreviver. Faça a separação entre treino e teste. Apresente o modelo utilizado e os hiperparâmetros do modelo. Faça uma análise dos resultados para mostrar quais são as variáveis mais importantes na decisão a respeito da sobrevivência. Vamos lá ver o que ele vai fazer. Então ele adicionou mais algumas bibliotecas aqui. Ele está usando a sklearn, NumPy. Vamos aceitar aqui. Olha lá, ó. Pré-processamento. Então está utilizando essas features aqui, basicamente a classe, sexo, idade. Essa aqui que eu não lembro o que são, essas aqui. E se ele está embarcado. Então a variável que ele vai prever aqui é a sobrevivência, se ele sobreviveu ou não. Está fazendo aqui um preenchimento, né? Preenchimento pela mediana na idade. O embarked aqui ele está usando como default. O embarked. Usou um label encoder aqui para o sexo e para o embarked também. Fez o split dos dados, 20% para teste. E ele fez um parâmetro grid aqui, então ele vai estar fazendo um tuning aqui de hiperparâmetros. Então eu nem pedi para ele, mas ele vai fazer uma busca aqui de vários hiperparâmetros para o modelo. Utilizou o Randall Forest, um modelo bem óbvio aqui para esses dados, né, que são dados
que normalmente, provavelmente não tem muita correlação, né? E que são um modelo de árvore, né? Faz muito sentido para esse tipo de dado aqui. E ele está fazendo uma busca aqui, ó, com cross-validation, 5 folds, utilizando todos os núcleos aqui, muito bom. E fit, então aqui ele mostra os melhores hiperparâmetros, qual que foi a melhor configuração aqui do Random Forest para esse dataset, pegou o melhor modelo e fez o predict aqui, ó. Então, esse aqui é o predict. E aqui ele está exibindo a matriz de confusão. E aqui ele faz uma análise de feature importance. Muito legal. Então, ele vai mostrar quais são as variáveis mais importantes aqui. Essa informação já vem direto do modelo aqui. O modelo é treinado de acordo com as variáveis aqui mais utilizadas pelo modelo e em que nível ela é utilizada aqui na árvore. Então, isso determina a importância dela. E ele ordena aqui pela mais importante, faz um plot aqui de feature importance e a probabilidade, análise de probabilidade aqui da sobrevivência. Muito legal. Então, vamos executar aqui. Primeiro, vamos aceitar, então, o código dele. Run all cells. Aí ele vai dar um erro aqui porque eu ainda não instalei o sklearn, né? Então, vamos lá no UV. UV add sklearn. Escrevi errado aqui, é scikit-learn. Scikit-learn. E acho que o restante tá ok. O NumPy já deve ser uma dependência do Pandas mesmo, né? Então vamos lá, Run Interactive. Vamos limpar aqui primeiro. Executar de novo. E está aqui o nosso modelo sendo treinado. Olha que legal. Fitting 5 folds for each of 108 candidates. Então ele vai fazer um total de 540 fits. Bom, isso aqui vai demorar muito. Então eu vou dar um pause aqui. Aliás, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, vou acelerar o vídeo e volto aqui quando tiver executado. Bom, voltando, na verdade ele retornou bem rápido aqui, foram nem acho que 1 minuto talvez aqui, ele já conseguiu rodar todos os 540 modelos aqui, encontrou os melhores parâmetros aqui, então a profundidade máxima aqui, a quantidade mínima de amostras de exemplos por folha, a quantidade mínima de exemplos para cada split e a quantidade de estimadores aqui, 300. Então, analisando aqui a avaliação, a gente tem um F1 de 85 e 76, 85 para classe 0, 76 para classe 1, uma média aqui de 80% aqui de acerto, né? Accuracy aqui, 82. Parecem bons resultados, eu não sei exatamente qual que é o benchmark para esse modelo aqui, mas para esse problema, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. A matriz de confusão, aqui mostrando aqui a taxa de acerto para o zero aqui, né? Para o crítico zero aqui que não sobreviveu, e o que sobreviveu aqui, 51. O feature importance aqui, então, olhando as variáveis que foram mais importantes para o modelo, a primeira delas, sexo, segunda delas aqui, o fare, o valor da passagem, né? A idade e a classe que ela embarcou. Então, as 4 variáveis aqui mais importantes, sendo que o sexo a maior delas aqui, né? E as outras variáveis aqui com menor importância, então, aqui acho que é siblings, número de irmãos e cônjuges a bordo aqui, esse embarked aqui é local onde o passageiro embarcou no navio,
E o part aqui, na verdade, é parent e child, eu imagino que seja isso, número de pais e filhos a bordo. Então aqui, em números aqui, a importância de cada um deles. E, e aqui, por último, ele faz uma contagem aqui de passageiros com maior probabilidade de serem salvos aqui, ou seja, a probabilidade de ser salvo aqui maior do que 80%, 39 passageiros aqui, e a probabilidade de sobrevivência aqui de 90% para esses passageiros, né? Então, muito interessante, a gente pode continuar aqui, você vê que ele é muito versátil aqui. Voltando aqui para a nossa apresentação. Geração e otimização de código, então, é algo que acelera muito aqui. A gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais rápida utilizando ferramentas como essa, né? Automação e preparação de dados, também a mesma coisa. Para a gente fazer ETL, utilizando uma ferramenta como o Cursor, fica muito mais fácil da gente fazer isso. Ou até mesmo o Databricks, lá, por exemplo, seria algo que aceleraria muito. A análise exploratória, o exemplo que eu dei aqui, a gente consegue fazer isso porque são tarefas repetitivas, até apesar de serem analíticas, né? Algo que a gente entende que demanda um pouco mais de análise, mas o dia a dia da escrita de código é muito código muito parecido, né? Então isso acelera bastante, né? Modelagem estatística, mesma coisa, implementação de modelos é muito repetitivo. A gente faz os mesmos modelos, a gente testa os mesmos modelos praticamente todos os datasets. Então isso tem um potencial muito grande de ser acelerado. Visualização, relatórios, também é algo que vocês veem aqui com o auxílio do JavaScript, algo que, por exemplo, eu que não tinha essa familiaridade com front-end, jamais ia implementar um gráfico com JavaScript, mas a gente vê ali a iteração, é muito mais simples fazer um gráfico com JavaScript com auxílio da AI, né? Ele consegue implementar com facilidade ali, utilizando libs e funcionalidades de front-end, e isso fica muito mais interativo, muito mais interessante na construção de relatórios, especialmente quando a gente quer esse dinamismo dos relatórios, né? Orquestração de pipelines, etc. Então, muitas atividades aqui que são impulsionadas com esse tipo de ferramenta. Quais são os benefícios que a gente tem? Aumento drástico de produtividade, então já tem medições feitas aí, a gente está falando de ganhos de 20 até 50% ou até mais do que isso, né? Tem gente, já vi gente relatando de ganhos de 80% de produtividade por conta dessas ferramentas. Aceleração do ciclo de desenvolvimento e entrega de insights, democratização, né? Com uma ferramenta dessas é perfeitamente possível uma pessoa que às vezes nem sabe programar conseguir fazer alguma coisa. Lógico que vão ter alguns riscos, mas é possível. A gente consegue ter em atividades que vão passar por revisão, é muito interessante. Então, para ter aquela ideia inicial, o insight mesmo, a gente não precisa de algo extremamente acurado, né? Então, a gente pode descer um pouco o nível aqui da questão da qualidade, da verificação, para ter um esboço, um rascunho do que a gente quer, né? E estímulo à inovação mais rápida e experimentação. Limitações e desafios, então. Primeira delas, a alucinação. O LLM, isso é algo que é inerente do LLM, é uma coisa que a gente não consegue tirar dele, ele sempre vai correr o risco de alucinar. A gente consegue mitigar isso, reduzir essa probabilidade, mas isso sempre vai ser possível de acontecer. Então, ele pode inventar algum código, mesmo que a gente fale explicitamente para ele não fazer isso, isso pode acontecer. Então, a verificação é essencial. Contexto limitado, então nem sempre ele olha para todo o código, todo o contexto que ele tem disponível, e isso pode ser que ele se limite e acabe fazendo alguma coisa errada por não estar usando o contexto inteiro. Então é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Dependência excessiva, então se a gente ficar extremamente dependente desse tipo de ferramenta, a gente pode atrofiar as nossas habilidades aqui, né? Isso pode ser um problema também, mas a gente não precisa passar por isso, né? A gente pode continuar estudando e utilizando ele, inclusive, para aprender. Eu acho que se você utilizar da maneira certa, você vai, inclusive, fortalecer as suas habilidades, aprendendo com os LLMs de uma maneira muito mais rápida. Então, isso aqui tem dois lados, né? Privacidade e segurança. Então, você pode estar preocupado, por exemplo, esse código, toda essa análise que ele está fazendo aqui, está passando por um servidor que é da empresa que está fornecendo o LLM para a gente. Inevitavelmente isso vai acontecer.
mas a gente tem outras maneiras de mitigar isso, que é, por exemplo, ter um servidor nosso com um modelo hospedado nele. Então tem uma série de alternativas aí que a gente pode explorar. Vieses e ética aqui, então, enfim, os humanos também têm esse problema aqui de vieses, mas ele pode replicar esses vieses de uma maneira uma escala muito maior do que os humanos, né? Acho que esse que é o grande problema aqui, mas ao mesmo tempo que ele também tem o problema do viés, é muito mais fácil você identificar esses problemas numa máquina e controlar esse viés dentro dessa máquina. Então, eu diria que essa questão do viés aqui, ele acaba sendo, o viés existe e tem esse problema da escala, mas ele acaba sendo algo muito mais mensurável e controlável, enquanto que em humanos a gente não consegue medir claramente o viés de cada pessoa e muito menos controlar esse viés, né? Então, também é um aspecto aqui que tem dois lados, né? Mas, com certeza, o cenário ideal, o futuro aqui da AI, eu vejo aqui que é esse cenário híbrido, né? Muitas pessoas têm falado isso, né? Uma simbiose entre homem e máquina é o que provavelmente vai prevalecer, ou seja, humanos utilizando essas ferramentas para fazer trabalho de maneira muito mais eficiente e escalável, né? Então, esses agentes aqui que a gente está vendo, eles vão trazer mais autonomia. Isso vai ser cada vez maior, a gente vai ver isso crescendo. O que eu estou mostrando aqui não é o estado final das coisas, as ferramentas estão em desenvolvimento e estão sendo aperfeiçoadas a cada dia. Então, no futuro, no futuro próximo ainda, é muito provável que elas estejam muito mais autônomas e muito mais capazes, né? Melhoria de contexto e raciocínio, também os modelos estão sempre melhorando na questão do reasoning, do raciocínio aqui, e na questão do contexto, conseguindo abarcar cada vez contextos maiores. A questão multimodal também é muito interessante, né? A gente já tem isso, integração de texto, código, imagens, vídeos até. Então tem uma série de coisas aqui. Inclusive a gente vê alguns use cases, por exemplo, de você gravando um vídeo de uma ferramenta e pedindo para a IA implementar a mesma ferramenta a partir do vídeo. Então isso já é possível fazer com certo nível de qualidade. Avanços contínuos aqui, que está sempre melhorando. Personalização, então essas ferramentas ficam cada vez mais personalizadas. Interfaces de linguagem natural robustas, então fica cada vez mais fácil de você interagir da maneira com que você se comunica com essas ferramentas, né? E foco em privacidade e segurança também é algo que está sempre melhorando aqui. Então, conclusão aqui, os LLMs eles estão começando uma nova era. A gente está numa nova era aqui da maneira com que nós escrevemos código, fazemos análises, e isso vai mudar a forma com que a gente trabalha, né? Então, recomendações aqui para adoção: começar com casos de usos claros e de baixo risco. Então, exemplos como esse que eu dei aqui, de utilizar datasets públicos e testar essas análises de dados, são ótimos exemplos para você começar e aprender a utilizar essas ferramentas. Investir em treinamento, em engenharia de prompts. Então, aprender a usar essas ferramentas de fato, quais são as fortalezas, quais são as limitações, que isso aqui com certeza vai ajudar bastante no uso correto, no uso efetivo dessas ferramentas, né? Estabelecer validação e revisão humanas rigorosas, fomentar a cultura de colaboração homem-máquina, monitorar métricas de produtividade e qualidade. Isso aqui é muito importante, né? Se a gente vai construir um sistema desses aqui, a métrica de sucesso aqui é algo, talvez algo que a gente deva começar construindo. Qual que é a métrica que a gente quer? E considerar implicações de privacidade e ética desde o início. Então, é algo que a gente precisa se preocupar, porque o nosso trabalho ele vai estar praticamente online o tempo todo, né? Então, a partir do momento que a gente coloca uma ferramenta como essa, as informações do que a gente está fazendo vão estar trafegando pela internet o tempo todo. Então, a gente tem que se preocupar cada vez mais, não está restrito mais na nossa máquina. A gente tem que se preocupar cada vez mais com essas questões de privacidade e ética para não ter nenhum problema com vazamento de informações, coisas desse tipo.
Então é isso, esse é o fim da nossa apresentação de análise de dados, e também o fim dessa série de inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado. Deixo o espaço aberto aqui para perguntas, né? Vocês podem colocar aqui no LinkedIn, no YouTube, os comentários. O pessoal que está monitorando aqui os vídeos vai passar para mim aqui as dúvidas que vocês tiveram e se interessarem, a gente pode fazer outros vídeos fazendo testes aqui de outras ferramentas e explicando alguns conceitos com mais detalhes, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi muito legal passar aqui por essas 4 aulas aqui. Eu também aprendi muito pesquisando esses assuntos aqui para trazer para vocês. A gente sempre está aprendendo coisas novas e foi muito legal poder falar disso aqui com esse público. Então, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.